Você já se sentiu invisível? Como se não importasse o quanto você se esforçasse, você sempre fosse o último da fila? Ji-un não era só um caçador fraco, ele era o mais fraco, ridicularizado, subestimado e muitas vezes tratado como um fardo. Mas por trás daquele uniforme simples e dos olhos cansados, havia um jovem sobrecarregado por uma realidade cruel. Ele era o único sustento de sua mãe hospitalizada. Cada incursão em uma dungeon não era apenas uma missão, era uma roleta russa, um erro, um descuido e ele não voltaria para casa. A cada porta de masmorra que se abria, Ji-un enfrentava algo muito maior do que monstros, o terror constante da morte. A cada batalha, ele via seus companheiros se afastando dele, não por maldade, mas por cuidado. Quem se arrisca ao lado de alguém que mal consegue se defender? E mesmo assim, ele continuava, dia após dia, dungeon após dungeon. O mais fraco jamais recuava, porque, para ele, desistir não era uma opção. A dor física, os cortes, os ossos quebrados, nada disso era mais assustador do que falhar com a própria mãe. Esse trauma da impotência, da humilhação pública e da autopiedade silenciosa foi o que forjou sua determinação. Ele não lutava por glória, nem por reconhecimento, lutava para sobreviver, lutava porque não havia ninguém para lutar por ele. E é aí que a história de Ji-un deixa de ser apenas sobre força e passa a ser sobre superação. Ah, e só um aviso rápido, esse vídeo pode conter alguns spoilers de Solo Leveling, então se você ainda não acompanhou a jornada de Ji-un, já fica preparado. Imagina acordar um dia e descobrir que você pode se tornar o ser mais poderoso do mundo, mas o preço é perder tudo o que o tornava humano. Quando Ji-un se viu à beira da morte naquela dungeon dupla, traído pela própria sorte, abandonado por companheiros, encarando o fim com os olhos arregalados de medo. Ele não sabia que estava prestes a renascer. O surgimento do sistema foi como uma segunda chance, mas também foi uma sentença. Pela primeira vez, ele podia evoluir, ficar mais forte, superar limites que o mundo dizia ser intransponíveis. Ele o fez, com disciplina, com raiva, com um silêncio perturbador que crescia dentro dele a cada nível alcançado. A primeira grande prova veio quando ele derrotou o Cavaleiro Sangrento sozinho, um inimigo que teria aniquilado qualquer caçador de nível médio. Aquela luta não foi apenas um triunfo, foi um recado ao mundo, e a si mesmo. Ele não era mais o caçador que precisava ser salvo, ele era a ameaça. E não parou por aí. Na dungeon do Templo de Caternon, ao enfrentar os soldados de pedra, aqueles mesmos que o haviam encurralado no passado, Ji-un voltou, não como presa, mas como predador. Cada golpe era uma mensagem silenciosa. Não sou mais aquele garoto fraco, eu sou a escuridão que vocês temem. Mas a pergunta é, ele queria poder ou ele precisava dele? No início era claro, sobreviver, proteger a mãe, garantir segurança, mas com o tempo algo mais sombrio cresceu dentro de Ji-un. Uma sede por nunca mais ser fraco, por nunca mais depender de ninguém. Uma espécie de vingança silenciosa contra tudo e todos que o fizeram se sentir inútil. E com cada conquista, cada inimigo derrotado, cada boss caindo, ele subia, mas também se afastava dos amigos, da sociedade, da própria humanidade. Pense nisso, como se conecta com alguém quando ninguém mais compartilha da sua dor, quando nenhum caçador é páreo para você, quando o olhar das pessoas muda de desprezo para medo, e você já não sabe mais o que dói mais. Com o tempo, Ji-un passa a enxergar o mundo de cima, como um deus entre homens, mas quando mais ele subia, mais rarefeito se tornava o ar da empatia. E a voz do garoto fraco que um dia existiu dentro dele começou a se calar. A obsessão por proteger virou uma armadura, mas também uma prisão. O poder de Ji-un o transformou, mas também o isolou. E esse isolamento, camuflado por conquistas e vitórias, começou a pesar mais do que qualquer armadura que ele vestisse. Afinal, o que adianta ser invencível se você está sozinho no topo? Com grandes poderes vem grandes decisões, e nem sempre há uma resposta certa. À medida que Ji-un se tornava mais forte, seus inimigos deixavam de ser apenas monstros em masmorras, eles passaram a usar terno, andar em carros de luxo, e esconder intenções podres atrás de sorrisos simpáticos. Caçadores corruptos, políticos gananciosos, organizações inteiras
dispostas a tudo por poder. E então veio o dilema: ser juiz, carrasco ou apenas mais uma peça do jogo? No começo, Ji-un evitava matar humanos, mas a linha entre o necessário e o cruel começou a borrar. O que fazer quando o inimigo vivo representa uma ameaça maior do que muitos mortos? O que é justiça quando o mundo real não é feito de heróis e vilões, mas de zonas cinzentas? Seu senso de certo e errado não desaparece. Ele se transforma, ele amadurece e ao mesmo tempo endurece. A compaixão que ele conhecia como caçador fraco vai dando lugar a uma lógica fria e implacável. E não porque ele é cruel, mas porque ele sabe que não pode mais errar. E no meio disso tudo, as suas sombras. Criaturas leais, imortais, prontas para matar sem hesitar. Mas até que ponto elas são apenas servos? Até que ponto refletem os próprios desejos ocultos de Ji-un? A linha que separa comando e vontade se mistura. Os olhos de suas sombras parecem olhar de volta, como se fossem espelhos vivos de sua psique, das partes que ele tenta esconder até de si mesmo. Às vezes, ele age com misericórdia, outras com brutalidade. Mas o que nunca muda é a certeza de que, em um mundo tão cruel, cada escolha deixa uma cicatriz. E esse dilema não é só de Ji-un. Na vida real, muitas vezes também somos colocados entre o certo e o necessário, entre o que é justo e o que é possível. Quantas vezes você já precisou tomar uma decisão que sabia que traria consequências? Quantas vezes já sacrificou uma parte sua para proteger outra? Assim como Ji-un, nós também somos marcados por nossas escolhas, e mesmo quando ninguém vê, elas nos moldam por dentro. No fim, cada escolha, por menor que pareça, nos transforma, e algumas nos cobram um preço eterno. Ji-un salvou o mundo, mas perdeu o direito de pertencer a ele. Por trás da figura imponente do caçador que todos temem e reverenciam, ainda existe um filho, um irmão, um homem. Mas à medida que sua sombra se expande, o espaço para vínculos verdadeiros encolhe. Sua mãe, a razão inicial de toda sua luta, desperta do coma graças à força que Ji-un conquistou. Mas o reencontro, que poderia ser o ápice da felicidade, é silencioso. Ele sorri, ela o abraça, mas algo entre eles mudou. Ela não sabe o que ele se tornou. E talvez no fundo, ele preferia manter assim. Porque como explicar que o filho que ela amava agora comanda exércitos de mortos? A irmã é outro reflexo desse abismo crescente. Ela o admira, mas também o teme. Ele se tornou alguém sobre quem todos sussurram nas esquinas. Alguém envolto em mistérios e poder absoluto. Como manter uma relação fraterna, íntima, quando se é tratado como uma lenda viva? Eles se sentam à mesa, compartilham refeições, mas não compartilham mais a alma. E então há Cha Ren. Ela enxerga além. Desde o início foi uma das poucas capazes de ver Ji-un não como uma arma, mas como um homem. Ela não se aproximou por interesse, nem por medo. Se aproximou por curiosidade, respeito e talvez amor. Mas até mesmo essa conexão, por mais pura que seja, é constantemente testada pelo fardo que Ji-un carrega. Ele quer protegê-la. Isso significa afastá-la, porque amar, para ele, é um risco que pode custar tudo. Manter a normalidade se torna impossível. Ji-un não pode mais andar pelas ruas sem ser reconhecido. Não pode mais confiar nas intenções das pessoas. Não pode mais se mostrar vulnerável. E com o tempo, ele deixa de tentar. A sua vida se restringe a batalhas, estratégias e responsabilidades. Conversas simples se tornam escassas. O riso sincero, raro. Ele observa as pessoas ao redor vivendo, mas ele apenas existe. Funciona, luta, protege. Ji-un está entre nós, mas já não faz parte de nós. E o mais doloroso é que ele sente falta. Sente falta de ser apenas um garoto tentando pagar as contas do hospital. Sente falta do toque da mãe em sua testa, das reclamações da irmã, mas essas coisas pertencem a um mundo que ficou para trás. Um mundo que não tem espaço para deuses. A busca por conexão permanece silenciosa, persistente, trágica. Ji-un aprende a conversar com suas próprias sombras, porque no fim das contas, talvez elas sejam
os únicos que realmente o entendem. Nem todos escolhem o próprio destino, alguns são escolhidos por ele, e não há como fugir. Jin-Yun não pediu para ser o monarca das sombras, ele não buscou esse trono sombrio, essa coroa invisível que pesa mais a cada passo. Mas o mundo, o sistema, o universo, todos convergiram para um único ponto, ele. E então não restou alternativa a não ser aceitar o chamado. No começo ele resistiu, porque aceitar o título de monarca significa renunciar àquilo que ainda restava de humano em si. Era admitir que o garoto frágil, que sangrava em cada missão, agora era uma entidade que manipulava a morte, como se fosse uma ferramenta qualquer. Mas com o tempo, ele percebe que não se tratava de perder quem ele era, e sim de evoluir para aquilo que o mundo precisava que ele fosse. O processo foi doloroso. Ser o monarca das sombras não era apenas sobre poder, era sobre responsabilidade, sobre sacrifício, sobre abraçar uma existência onde o medo já não é mais da morte, mas de viver para sempre sem sentido, sem companhia, sem consolo. E mesmo assim Jin-Yun não recua. Ele encara a própria escuridão, aprende a comandar suas sombras como parte de si, não como ferramentas, mas como extensões de sua alma. Eles não são apenas soldados, são lembranças, fragmentos do caminho que ele percorreu, vozes caladas que agora seguem seu comando. Aceitar sua natureza é o momento mais libertador e mais solitário, porque só então ele entende que nunca foi apenas um caçador, sempre foi algo maior, algo destinado. Mas essa aceitação não o torna frio, pelo contrário, é ao entender quem ele é que Jin-Yun se torna mais humano do que nunca, porque ele escolhe, mesmo com poder absoluto, a manter a empatia. Ele continua protegendo, lutando, cuidando. É isso que o torna tão cativante. Não é a força, não são as batalhas épicas, é o fato de que, no fundo, Jin-Yun continua sendo aquele mesmo garoto que sangrava por amor à mãe, mas agora ele sangra por um mundo inteiro. E mesmo corado por sombras, seu coração ainda brilha, mesmo que ninguém consiga mais ver essa luz. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você, o que viu na sua. A jornada de Jin-Yun em Solo Leveling é mais do que uma história de ação, é uma reflexão poderosa sobre poder, sacrifício e solidão. Ele começou como o caçador mais fraco da humanidade, e terminou como o monarca das sombras, mas no caminho, perdeu coisas que nenhum poder pode devolver. E talvez seja isso que o torna um dos protagonistas mais marcantes dos animes modernos. Ele não é apenas forte, ele é real, ferido, humano e profundamente sozinho. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que também ama Solo Leveling. Deixa o like, comenta aqui embaixo qual momento mais te marcou nessa história, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre os personagens mais profundos e impactantes dos animes. Aqui na minha tela, eu quero sempre trazer essas análises profundas de animes e personagens marcantes. Se você gosta desse tipo de reflexão, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque cada semana a gente vai mergulhar juntos em novas histórias. Cuide da sua sombra e até o próximo vídeo.